desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Queridos, o Evangelho de João, capítulo de número 11, é um texto bastante conhecido de todos nós e que traz ao meu coração muita alegria de sempre que tenho a oportunidade para ministrar acerca da história de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus estava num determinado lugar, aleluia, quando de repente, aquele a quem ele amava muito, nós podemos perceber que a família de Lázaro era uma família querida do mestre, era uma família a qual Jesus tinha um apreço maior, não que houvesse acepção de pessoas, mas existem amigos que são mais chegados que irmãos. E a palavra do nosso Deus diz que esta família, Lázaro, Maria e Marta, eles faziam parte deste rol de amizade de Jesus, que eram mais chegados que irmãos. E de repente Jesus que estava fazendo a obra, Jesus que de repente estava curando os enfermos, ressuscitando mortos, fazendo discípulos, fazendo bem a todos os oprimidos do diabo, diz o texto que alguém chega até ele e diz: ô Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. E a Bíblia diz, queridos, que Jesus ele permaneceu onde ele estava, coisa que qualquer um de nós, quando amamos uma pessoa, quando temos uma amizade muito grande com a vida de uma pessoa e sabemos que essa pessoa está enferma, a primeira coisa que fazemos é entrar em contato, é nos deslocarmos até lá, de repente fazer uma visita, ir em sua casa, ou ir no hospital, ou ir a um determinado lugar onde aquela pessoa estiver. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele permaneceu onde ele estava. Ele não se moveu, ele continuou a fazer o que ele estava fazendo. E muitos ficam assustados com isto. Muitos ficam sem entender esta atitude de Jesus, porque muito mais fácil é orar por aqueles que estão enfermos do que orar por aqueles que já morreram. Isto é no plano do homem, isso é na visão do homem, isso é segundo a capacidade do homem, que tem o poder limitado e que muitas vezes, diante de algumas situações, ficam de mãos e pés atados. Mas para o meu Senhor Jesus, para ele não importa apenas uma enfermidade ou se já chegou a morte. Jesus, ele é poderoso para solucionar, para trabalhar, para manifestar o seu poder, para que as coisas comecem a ficar completamente como ele deseja e como ele quer. Diz a Bíblia, queridos, que ele demora alguns dias para se deslocar. E agora, ele diz para os seus discípulos: vamos ter com Lázaro, porque Lázaro está dormindo. E alguns dos seus discípulos disseram: se dorme então é porque melhorou. Mas Jesus não estava falando do sono, do repouso. Jesus estava falando de sua morte. Os discípulos não entenderam o que ele falou. Os discípulos não compreenderam espiritualmente que Jesus estava falando. Então agora Jesus tem que ser claro com eles. Jesus precisa agora ser muito claro, muito transparente com os discípulos e dizer o seguinte: Lázaro está morto, mas vamos até aquele lugar. Ei, eu quero te dizer que quando você pensa que já não há mais jeito, porque há um dito popular em que as pessoas dizem assim: há jeito para tudo, menos para a morte. Quando se esgotam todas as possibilidades do homem, é que começam as possibilidades de Deus. Aleluia. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Eu não sei se você está dizendo: quer saber de uma? Eu já não acredito que ele possa fazer mais alguma coisa. Essa situação já está dentro da sepultura. De repente, você julga que o teu casamento está dentro de uma sepultura. De repente, você julga que a tua saúde já não tem mais jeito. De repente você está julgando que a tua vida econômica já não há mais o que se fazer. De repente existe alguma área da tua vida que você mesmo já enterrou, que você mesmo já colocou lá dentro da sepultura e já colocou a pedra por cima dizendo: esquece isso. Eu estou aqui nesta manhã como profeta de Deus para te dizer: o meu Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E onde ele visita aquilo que é morte,
tem que tornar-se em vida novamente. Por isso, nesta manhã, prepare-se, porque algumas coisas da sua vida que você enterrou, ou que talvez algumas pessoas fizeram isto por você, enterraram algumas áreas da tua vida. Eu estou aqui nesta manhã como profeta de Deus para te dizer: o Senhor Jesus te visitará, o pastor de Israel te visitará, e ele trará de volta aquilo que perdido foi, aquilo que já estava sepultado, aquilo que já estava esquecido, aquilo que já estava no anonimato, aquilo que já estava no oculto, aquilo que já estava dentro desta sepultura. O meu Jesus trará de volta para a glória do Senhor Jesus. Diz o texto que